A partir de abril, tem novidades no transporte público da região metropolitana de Goiânia. Ó, pessoal, vai ser implantado o bilhete único. E hoje o Bom Dia Goiás explica como que isso vai funcionar, né, Anderson? A Rosane Mendes vai contar pra gente, né, Rosane, esse processo, essa mudança no funcionamento e esse processo de implantação também, como é que vai ser? Pois é, Anderson, a promessa é de que com a implantação aí dessa nova forma de pagamento, essa nova forma tarifária, vai facilitar a vida do usuário do transporte coletivo e é isso que a gente vai descobrir agora, conversando ao vivo com o Tarcísio Abreu, presidente da CMTC, que está aqui com a gente no Bom Dia Goiás. Muito obrigada pela participação, bom dia. E eu gostaria que o senhor já começasse explicando, então, esse modelo de bilhete único, como vai funcionar? Bom dia, Rosane, bom dia, Anderson, bom dia a todos. Na verdade, o bilhete único, ele hoje é uma mudança radical numa forma de se locomover, de se transportar dentro da região metropolitana. A partir de agora, o usuário, quando utilizar o bilhete único, começa dia 2 de abril, ele poderá decidir como fazer suas conexões, como se integrar. Ele não precisa mais se locomover até dentro de um terminal, estar dentro de um terminal, para que ele possa fazer suas viagens. Então isso atende a alguns apelos dos nossos usuários, que é muito frequente, que é a redução do tempo de viagem. O tempo de viagem hoje, com o bilhete único, em estudos que nós já fizemos, demonstrou que em média 50%, em média, reduz o tempo de viagem dele. Então isso é um clamor do nosso usuário, é a redução do tempo de viagem. Então, o bilhete único permite isso, Então, ele traz alguns benefícios. O primeiro, ele reduz o custo da viagem. O segundo, o tempo de viagem, que é uma necessidade muito grande. O terceiro, ele não precisa mais ir para um terminal. Então, essa questão que nós estamos vendo, de vez em quando, de aglomeração dentro dos terminais, de muita gente se locomovendo dentro de um terminal, ele agora tem liberdade para decidir qual a conexão, qual linha ele vai usar, qual serviço que ele vai utilizar para poder fazer a sua viagem. E isso é o grande benefício, como outros que a gente pode relacionar em relação ao bilhete único. Pois é, inclusive vocês têm previsão aí do lançamento de 7 modelos tarifários, uma a cada mês, inclusive no próximo mês, o mês seguinte seria o cartão assinatura. Eu gostaria que você explicasse para a gente, antes da gente falar da outra modalidade tarifária, no que foi pensado na hora de escolher 7 modelos tarifários? O que foi levado em conta para se pensar nessas formas diferentes de se cobrar a tarifa de ônibus? Aqui, Rosane, o que a gente está buscando é exatamente essa transformação, a transformação completa do transporte público. E essa transformação ela tem alguns pilares. O primeiro pilar que foi pensado, e aí vou voltar um pouco para a gente poder entender isso, foi desde o momento da criação da nova lei, a lei complementar 169, de 29 de dezembro de 2021. A lei permitiu que a gente fizesse tudo isso, ou seja, eu trabalhei primeiro a governança, a reestruturação da governança do sistema. Depois, é uma solução estruturante, que nós estamos falando aí de terminais, de toda essa solução que vai vir, com a aquisição de ônibus, com terminais, com toda essa estrutura. E também a questão dos serviços, a mobilidade como serviço, que aí entra os bilhetes. Nós estamos pensando aí em facilitar ao nosso usuário exatamente o processo de se locomover dentro da cidade. Então nós estamos falando de bilhetes, nós estamos falando de vale transporte, assinatura, nós estamos falando de bilhete de um dia, de uma semana. Nós estamos trazendo soluções que hoje estão no mundo todo para poder ser aplicado dentro da região metropolitana. Presidente. Suelen tem pergunta? Eu tenho uma pergunta para fazer aqui para o presidente. Presidente, muito bom dia, obrigado por estar aqui conosco. O senhor está falando em facilitação aí e que possa até inclusive trazer mais passageiros para o próprio transporte público e a integração que não precisaria ser feita dentro do terminal. Mas existe um problema que é o recorrente. Eu vou estar esperando uma integração dentro do terminal e vou entrar no ônibus, está lotado. Mas se eu estiver no ponto de ônibus e esse ônibus passar lotado do mesmo jeito, eu não vou conseguir pegá-lo. E se facilitar o uso do ônibus, eu vou poder usar mais vezes o ônibus, mas eu chego no ônibus, ele está lotado ou ele demora. O grande problema teria mais ônibus e teria menor intervalo de tempo entre um ônibus e outro. É isso que o passageiro precisa também, porque só facilitar para ele poder chegar no terminal ou no ponto, mas não ter ônibus para ele pegar porque está lotado, não vai resolver, Bom dia, Anderson. E uma das soluções, nós estamos colocando também, é exatamente
a aquisição de frota. Você pode ver que na programação nós temos aquisição de nova frota, ou seja, nós estamos renovando essa frota, para que eu possa oferecer mais ônibus e mais viagens, né? Mais uma vez, a mudança dessa conexão muda exatamente a disponibilidade. Então, você vai criar uma nova rede, você vai ter rede diferente para poder atender isso que você está colocando, né? Então, nós estamos a programação ainda esse ano 2022 com a aquisição de novos ônibus, para que eu possa, né, oferecer mais ônibus e mais viagens. Então, isso também está dentro da programação, né? Quando você fala de criar o bilhete único, você precisa mudar a forma que nós temos hoje. E uma delas é exatamente isso, fazendo a aquisição, tá certo, dos ônibus, porque você vai permitir ter um volume maior de ônibus e de viagens durante o serviço. Agora, só mais um dado importante, né? Só mais um dado, Anderson, importante. Nós, por exemplo, no ano de 2021, fizemos a inclusão de mais de 950 viagens, né, de horários lá encaixados no horário de pico, porque a gente estava vendo a necessidade e nós estamos acompanhando isso. Isso é um movimento diário, tá, que é feito dentro da CMTC, né, do planejamento, do acompanhamento da operação. Nós temos agente de pesquisas na rua, nós temos agentes de fiscalização também que está na rua. E esse acompanhamento é feito diário, então nós vamos fazendo as correções de acordo com a demanda. Presidente, tá, okay? Nós mostrávamos ontem mesmo aqui no Bom Dia Goiás, mostramos quase todo dia praticamente, né? Dentro do terminal não consegue se formar uma fila para embarque. Quem desembarca, quem embarca sai trombando um no outro. Então, dentro do terminal, não consegue nenhuma fila se formar dentro do terminal. Se a CMTC não consegue organizar uma fila dentro do terminal, como é que as pessoas podem acreditar que tudo isso que o senhor está falando vai ser implantado e vai trazer resultado positivo? Primeiro, Anderson, hoje, os terminais que nós temos, né, eles precisam também de reformulação. E se você vê o material que nós disponibilizamos, né, o planejamento que foi feito, passa por uma reformulação completa. E quando você fala dos terminais que não têm essa condição, nós estamos falando especificamente dos terminais que hoje estão vinculados ao Eixo Anhanguera, né? E o Eixo Anhanguera precisa de revitalização. O Eixo Anhanguera hoje, os seus 5 terminais precisam ser reformulados, revitalizados e preparados para esse serviço, né? Hoje, o serviço que nós temos dentro do Eixo Anhanguera precisa de revitalização, né? Quando você vai a outros terminais, tá certo? Terminal Bandeiras, né? Quando você vai visitar outros terminais fora do Eixo Anhanguera, você vê que a situação é um pouco diferente, né? Não é o que nós estamos vendo hoje dentro dos terminais do Eixo Anhanguera. Bom dia, Suelen. Pois também não. tem um questionamento. É uma mudança profunda, pelo que a gente observa nesse planejamento, com novos produtos tarifários. Bilhete único, cartão assinatura, cartão família, bilhete um dia, a lista é grande. Como que vocês vão trabalhar para que o passageiro ele conheça melhor esse novo sistema? Porque não adianta implantar e o passageiro chegar lá desavisado, sem saber o que funciona melhor para a realidade dele. Alguma campanha vai ser realizada nesse sentido antes da implantação desse sistema? Sueli, nós vamos fazer o processo de comunicação e é por isso que nós planejamos a cada 30 dias o lançamento de um produto, né? Exatamente para que a gente possa divulgar, fazer todo o trabalho de campanha, fazer todo o trabalho de divulgação, né, para que o nosso usuário tenha conhecimento. Como eu estava falando, né, estava até conversando com a Rosane aqui antes, a gente estava falando sobre isso. Quando falo do bilhete único, eu mudo o modelo e a forma de se conectar e de transportar dentro da cidade, né, dentro da nossa região metropolitana. Então, isso precisa de esclarecimento, isso precisa de informação, porque eu não mudo nada na realidade. Eu pego o meu cartão, que eu já uso hoje, meu cartão fácil, só que ele agora vai ter 2 horas e meia para utilizar esse cartão, podendo fazer várias viagens durante essas 2 horas e meia. Então, será feita uma campanha de divulgação, né, será feito todo um esclarecimento para a população. E hoje, por exemplo, essa é uma oportunidade excelente que a gente está tendo para poder comunicar e falar dos produtos e dos serviços. E vamos ter outras oportunidades para que a gente possa estar divulgando, né? Então, nós estamos criando todo um trabalho de comunicação e de campanha para que isso aconteça. Tá certo, muito obrigada pela participação aqui no Bom Dia Goiás, Tarcísio Abreu, presidente da CMTC, a gente agradece a sua participação. E Anderson e Suelen, a gente também fica na expectativa e acompanhando para que o transporte público realmente melhore de fato, né? Como o presidente colocou, são 7 formas de tarifa, né? De modelos tarifários que o usuário vai poder contar, que vão ser aí colocados em prática até o fim do ano. Um modelo a cada mês. O primeiro começa com bilhete único,
você acabou de acompanhar aqui com a gente vai te contando aí ao longo do lançamento desses modelos tarifários como é que vai funcionar para ver qual que se encaixa na sua realidade. Exatamente. Anderson e Suelen. E a nossa torcida para que tudo isso dê certo o mais rápido possível, né? É uma torcida grande aqui do Bom Dia. Muito obrigado, Rosane, ao presidente da CMTC, Tarcísio Abreu, também. E vamos, claro, acompanhando e explicando para o usuário do transporte coletivo todas essas mudanças.